recuperação do Neymar. Então, hoje surgiu esse movimento dos jogadores, vários jogadores, né? Vocês estão vendo aí na tela, Thiago Silva, aí exatamente o post do Neymar, que é igual a todos, né? Que pede que futebol é natural, não no sintético, enfim, faz aqui pede que no futebol brasileiro os gramados sejam naturais e de boa qualidade, né? Então, vários jogadores, o Lucas, o Neymar, o Thiago Silva, né? Tá aí o Lucas Moura, aí vocês estão vendo o post do Lucas, né? Isso eu acho legal, sabia? Eu acho que finalmente os jogadores se uniram para falar sobre alguma coisa. Eu acho isso importante. Essa é uma discussão antiga, né? Não tem muito, não tem muita coisa nova em termos de qualidade do jogo, o jogo melhora, o jogo piora, lesões, tem muita coisa para a gente falar. Eu queria ouvir vocês, Lavieri. Me conta aí, o que é que você pensa a respeito disso, do gramado sintético e não só o Palmeiras, né? Tem um gramado sintético. O Palmeiras logo já postou uma nota, né, dizendo que o gramado é certificado pela FIFA, que realiza inspeções anuais lá no gramado, não há qualquer comprovação científica de risco de lesão, né? Foram diferentes levantamentos realizados pela imprensa, mostrando que o Palmeiras, ao longo dos últimos 5 anos, é o clube da Série A com menor número de lesões e que o clube respeita a opinião dos atletas, né? Que preferem campos de grama natural e considera urgente o debate sobre qualidade dos gramados do futebol brasileiro, né? Então, está tudo posto aqui. Queria ouvi-los, Danilo Lavieri, você primeiro. Vai lá. Pois é, eu não. Acho que assim, para a gente poder debater o fim do sintético, a gente precisaria pelo menos ter uma padronização de gramados naturais e uma punição esportiva e financeira a quem não cumpra esses requisitos. Então tem lá X centímetros de grama, não pode ter buraco, a drenagem tem que ser assim e bababá. Padronizados, né? Toda essa padronização para que a gente possa, enfim, ter gramados bons em todos os lugares. E aí a gente discute o sintético. Hoje não tem condição. A gente pode ser que em 2025 tudo mude, tá? Pode ser que a partir de 2025 os gramados estejam incríveis. Mas com base no que a gente tem em 2024, o Castelão era um gramado ruim, o Mineirão era um gramado ruim, o Maracanã era um gramado ruim. Então não dá para a gente partir desse princípio. Eu acho que os jogadores precisam ser ouvidos, independentemente da questão de ter lesão ou não. Isso é um outro argumento, tá? Tem estudos que dizem que tem mais lesão, tem estudos que dizem que tem menos. Ou seja, não há algo conclusivo, não há uma opinião única no sentido de o gramado sintético ser prejudicial à saúde dos atletas. Mas, independentemente disso, eu acho assim, a gente não pode usar isso como argumento. Agora, se os jogadores se reúnem, os clubes se reúnem e decidem, a partir de 26, 27, a gente não vai ter mais gramado sintético, vai ser todo mundo gramado natural com esses padrões, acho ótimo. Acho que esse é o mundo ideal, que todo mundo tivesse um gramado natural e bom. Enquanto isso não acontecer, ninguém pode abrir a boca para falar de gramado sintético. Feito. Eu não tinha visto esse estudo de mais lesões, o que tem muita notícia falsa, muito fake news, né? O Messi não joga no sintético. Mentira. Ano passado foram 6 jogos, na MLS são 30 times, 6 estádios com campos artificiais, e o Messi jogou 4 deles. O quinto não jogou porque estava na Copa América e o sexto não jogou porque estava machucado, aliás, se machucou no campo natural. O Suárez, que não jogava em campo sintético aqui no Brasil, teve 5 oportunidades de jogar lá. Numa delas estava na Copa América e nas outras 4 ele jogou bonitinho, pianinho, lá no campo artificial. Flávio Latifi, a sua opinião a respeito do tema, querido, por favor. Massa, acho que, como você bem falou, né, voltou à tona, né, não é uma novidade que o gramado sintético não agrada ninguém, né, tanto é que o Danilo mandou em um dos grupos, né, com companheiros falando, normalmente o jogador não gosta mesmo, e todo mundo sabe disso, né, não é uma novidade. Só que, assim, é um debate curioso, porque os clubes que têm sintético, eles estão amparados pela FIFA, né? Então, se a FIFA tá falando que tá tranquilo, beleza. Então,
Eu acho que eu concordo bastante com o Danilo que para debater o sintético, todos os gramados no futebol brasileiro teriam que ser impecáveis, porque o gramado sintético existe para dar condições de um bom futebol, né? Porque no Allianz Parque, na época que os shows aconteciam no gramado natural, todo mundo sabe que ficava impraticável depois. Então, essa é uma solução de um problema que a própria FIFA apoia. Então, os clubes, né, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, estão amparados nisso. Pois é, meus amigos, eu vou dar minha opinião também rápida. Eu tenho debatido bastante com o companheiro Arnaldo Ribeiro lá no G4, né? E não é de hoje, faz tempo. O gramado sintético muitas vezes é utilizado como desculpa para planejamento ruim, jogadores que jogam muitos jogos e não querem jogar no sintético. Eu, como todos, acho que todos nós, eu prefiro a grama que possa comer, natural, bem cuidada, bem feita. E o Palmeiras, se isso virar uma norma, se isso for ajustado, o Palmeiras vai buscar o modelo dele, né? Com desrespeito ao Allianz Parque. Existe tecnologia, vai custar dinheiro, vai causar transtorno, vai ter que talvez deixar o estádio fechado um tempo. Tudo isso a gente sabe, mas a discussão toda tem que vir à tona. Não dá para ficar, né, elegendo, e nem é tanto por uma questão de diferente, porque o jogo é mais rápido, porque a bola corre mais. Enfim, fala, Danilo. Sua conexão começou a pipocar, aí voltou. Eu ia fazer opa, mas voltou. Porque compartilhei com vocês aí o aviso da Defesa Civil. E geralmente, quando chega o aviso da Defesa Civil, a energia e a internet vão embora. Mas por enquanto está tudo bem. A gente tem aqui uma relação de lesões articulares durante o Campeonato Brasileiro de 23, né? 24 ainda não tem, 3 no Allianz, uma na Arena da Baixada, uma na Arena do Grêmio, uma na Arena MRV. Então tem no gramado sintético tem 4, né? E depois tivemos Arena Pantanal, Beira Rio, Castelão, Fonte Nova. No Independência, 4 lesões, Mané Garrincha 1, Maracanã 3, Mineirão 3, Morumbi 1, Newton Santos 1, que é sintético também. Então foram 5 lesões no sintético. Newton, na Bicha de 2, na Neoquímica Arena 1, que é um gramado modelo, dito por todos aí, que é um gramado maravilhoso. Raulino de Oliveira, Vila Belmiro, no exterior foram 2, em treino foram 11. Claro que no treino o número de, né, o cara está mais exposto, ele joga mais ali, tem mais minutos, né, que ele se expõe no gramado, e por isso a lesão. Tá aí no alto também para você ler, ó, de Neymar a Gabigol, os jogadores se unem em campanha contra o gramado sintético, meus amigos. O Francisco Souza, além do gramado, está reclamando da iluminação ruim do Allianz, devia mudar. Quem assiste pela TV nota que piorou muito se comparar com outras arenas modernas. Aliás, falando em arena moderna, vocês já viram o jogo? Lá em Bragança é assim, no Pacaembu é assim, né, cara? Você vê, o campo está iluminado, parece que é um velório, você não vê a torcida, uma escuridão danada. Vocês não acharam esquisito? Vocês repararam nisso ou não? Reparou, Lata? Vai, Latifi, Lata é você, cara. Lata? Eu não Lata entendi. É você, mano, pô. Não reparei não, mas eu achei engraçado a colocação. No estádio, assim, quando a gente vai trabalhar, eu não notei uma escuridão, não. Acho que é por conta da transmissão. Tanto é que no jogo contra o São Paulo, a câmera, né, muita gente reclamou bastante que ela parecia muito distante, né, da visão de jogo, né? Mas não reparei nisso não, mas... Certo. Muito bem. Vamos nessa. Bom, meus caros, seguindo aqui, deixa eu colocar o banner para vocês do nosso próximo tema. Esse aqui nós já falamos, evidentemente. Leila fala sobre interesse em Vitor Roque, meus caros. Ai, 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 começou, hein? Novela que não acaba mais. Tá na tela para vocês aí, ó. Latife, meu caro, ó, se depender de mim, se eu pudesse decidir, sim, mas não depende de mim, depende de outros clubes, depende do empresário, do atleta, não depende de mim. Se eu fosse decidir sozinha, realmente
O que depende de mim, eu garanto. O que depende de terceiros, eu não garanto absolutamente nada. Mas, cara, sabe a sensação, qual é a sensação que eu tenho? Como a presidente Leila Pereira é muito bem sucedida na vida privada dela, nos negócios dela, ela talvez esteja querendo transportar isso para o futebol, e o futebol é completamente ao contrário de tudo isso, né? É óbvio que não depende só dela, né? Mas se ela não convencer, ou se o Anderson Barros, ou o Holanda, ou o Ademir da Guia, alguém tem que convencer o Betis a liberar o jogador, né? Porque o Barcelona parece que topa. Mas se o Betis não liberar, não tem como. Então é preciso fazer um trabalho. Não dá para chegar e colocar só na mão do empresário e falar, vai lá, resolve para a gente. Vocês acham? Vocês concordam comigo ou eu estou completamente errado, hein, ô Latif? Ô, Massa, as últimas entrevistas da Leila, né? Essa ao GE e uma outra TNT, parece que o Palmeiras ficou chateado com as negociações frustradas que teve com o Andréas e pelo Claudinho. Porque, pelo que a Leila fala, né, e já externou publicamente, o Palmeiras chegou a ter o sinal positivo de ambos, né? Então imagina se o Palmeiras fecha essa janela com Claudinho, Andréas, Paulinho, então eram nomes grandiosos, assim, imagino que todo torcedor do Palmeiras ficaria muito satisfeito, e como não deu certo, e ela deixa claro que não foi por conta do Palmeiras, foi pelos jogadores, e ela chega a falar, a gente tinha o sim e aí não deu certo, e aí agora ela tá condicionando de que não depende dela, parece que o Palmeiras está fazendo a sua parte. Eu entendo que as críticas existem, mas eu não acho que o Palmeiras está satisfeito com o que tem no plantel, né? Hoje o Abel demonstrou essa insatisfação na última coletiva, mas o plantel está curto porque muitos jogadores saíram, foram 10 saídas em relação ao elenco que terminou o Brasileiro do ano passado. 4 chegadas, então é muito pouco. Com certeza o Palmeiras está trabalhando, mas tá complicado, viu, Massa? Tá complicado. Tá complicado mesmo. Tá complicado há muito tempo, né? Eu não, sinceramente, eu não engulo essa justificativa, não. E aí, Lavieri, só é complicado para o Palmeiras? Bom, primeiro de tudo, mais de 1.000 pessoas e poucos likes, como sempre. É impressionante como a rapaziada aqui, nossa senhora, não dá like, não dá para entender. Até a Leila Pereira tá no nosso chat aqui e não tá dando like pra gente, pelo que eu tô vendo aqui. Essa questão de como a Leila e o Palmeiras se portam em relação ao Vitor Roque, em relação ao mercado da bola, eu acho que o Palmeiras não entende a urgência que é contratar um camisa 9. E não é porque o Palmeiras corre risco de ser desclassificado do Campeonato Paulista, isso é o de menos. É um problema, mas não é algo que vai ser assim que vai comprometer toda a temporada. O que pode comprometer a temporada do Palmeiras é não ter um camisa 9 até a metade do ano, que é porque se não inscrever até o dia 28 de fevereiro não tem. Então eu entenderia esse discurso de não depende só de mim e eu posso esperar um pouquinho se o Palmeiras tivesse com um time redondo e tivesse uma oportunidade de mercado. Então vamos supor, vamos pensar aqui numa posição que o Palmeiras está resolvido, vai. O Everton, tá bom? Então beleza, o Palmeiras já tem o Everton e o Lomba é um bom reserva. Tem um goleiro bom por aí no mercado, sei lá quem, o Marcos, vamos imaginar aqui só um nome virtual, o Marcos está no mercado, e o Palmeiras pode contratá-lo. Para contratá-lo agora, ele teria que pagar 2 milhões de euros. Para esperar no meio do ano é de graça. Quando você tem o Everton e Lomba, você pode esperar o meio do ano para fechar com o Marcos de graça. Não tem problema. E aí, beleza, oportunidade de mercado. Agora, no caso do Vitor Roque, não pode esperar. No caso do 9 especificamente. E o que mais me deixa intrigado, e aí a gente não sabe se é algo que não está vazando ou se é algo que realmente não existe, é o plano B. Porque beleza, se o Vitor Roque é o plano A e não dá certo, isso significa o quê? Que o Palmeiras vai ficar até junho sem ninguém? Porque vai esperar o Vitor Roque e nada mais? O Palmeiras já sinalizou que tem 25 milhões de euros para pagar para o Barcelona, 25, 26, 27. Tem esses valores aí, um pouco mais para lá, um pouco de meta e tal. Ou seja, tem dinheiro. O Palmeiras tem como contratar. Se não contratar, é por não ter entrado em acordo com alguém. E aí é falta de noção em relação à urgência que tem esse elenco para receber um camisa 9. Então, de novo,
se fosse uma oportunidade de mercado, se fosse um momento em que o Palmeiras já tivesse com o time completo, e você vai contratar alguém que é uma estrela, que vai reforçar um plantel que já é bom, tudo bem esperar e tudo bem você poupar dinheiro. Acho ótimo. Agora, não é o caso definitivamente do Vitor Roque. E aí, a partir do momento que só para terminar, a partir do momento que o Palmeiras já entrou, beleza, já entrou em acordo com o Barcelona, como disse o PVC agora há pouco no nosso de primeira, né? Já tem um princípio de acordo aí, 25 milhões de euros e tal. Cara, se o Betis não quer liberar dinheiro nenhum, você tem que fazer um jeito de liberar. E se o Betis falar, não vamos liberar e pronto, ou se o Betis cobrar uma grana que o Palmeiras não quer pagar, vai para o plano B. O Palmeiras não pode se dar ao luxo de ficar sem um atacante até o meio do ano. São 12 rodadas do Brasileirão, fase de grupos da Libertadores e Copa do Brasil. Se demorar até lá, a temporada pode estar perdida. Muito bem, perfeitamente, meu caro Danilo Lavieri. Para mim é uma falta de habilidade tremenda na hora de conduzir a negociação, porque é óbvio, né, que o Betis não vai querer liberar o jogador de graça, né, gente? Pelo amor de Deus, certo? O Palmeiras, neste momento aqui, o Botafogo, só comparando com o Botafogo, né? O Botafogo contratou o Léo Link, o Jefinho, o Arthur, o Ricardo, o Rian Cruz, o Natan Fernandes e o Santiago Rodrigues, certo? Investiu até agora 371 milhões de reais no mercado de contratações. E o Palmeiras investiu 229 milhões e contratou 3 jogadores, Paulinho, Facundo e Emiliano Martinez, né? Então, esse argumento de que para o Palmeiras custa mais caro também não vale, né? Eu acho que depende. Porque, por exemplo, um caso que se tornou público, que todo mundo ficou sabendo, foi o do Canóbio, que o Palmeiras bateu lá no Atlético Paranaense, os caras pediram ainda 12 bem milhões... que não deu certo, hein? Não, ainda bem exato, ainda bem. Mas pediram 12 milhões de euros ao Palmeiras e venderam o cara depois por 7. Então, assim, é inegável que em toda negociação que o Palmeiras está envolvido, é óbvio que os caras vão querer tirar mais dinheiro. Então, o Betis tá na parte dele, porque apesar do jogador não ser do Betis, o Betis tem o total direito de ficar com ele até o meio do ano, e ele não quer liberar o jogador. Por mais que o Vitor Roque seja a terceira opção, porque hoje essa é a realidade do Vitor Roque lá na Espanha, o Betis não quer perder sem ver o Faz-me rir, né, Massa? Eles querem ver o Faz-me rir. Claro. Só que aí também o Palmeiras tem que impor ao Barcelona essa condição, porque assim, hoje, essa operação toda, quem tá levando todo o risco é o Palmeiras, porque o Vitor Roque tem um valor de mercado elevado, mas você acha que algum outro clube pagaria o que o Palmeiras vai pagar no Vitor Roque hoje? Então, se o Barcelona quer recuperar uma parte do valor, tinha que virar pro Betis e falar, ó, Betis, vamos te dar tanto e libera o cara aí agora e já era. Tem que acontecer isso também. Então, e outra, você citou os jogadores do Botafogo, né? Isso é outro debate, mas enfim. Se o Palmeiras vai atrás dos mesmos nomes que o Botafogo foi, provavelmente iam chegar com a torcida reclamando do mesmo jeito. Porque não tem nome, porque não tem grife. Um nome que eu vi especulado, né, no Twitter, hoje em dia no Twitter, o Palmeiras em mercado da bola, qualquer nome aparece. Foi o do Gabriel Peck. O Gabriel Peck, na temporada passada, ele teve quase 40 participações em gol na MLS. Não existe negociação para o Gabriel Peck jogar no Palmeiras, mas o tweet era sobre isso. E a torcida estava achando ruim. Só que assim, se o clube que eu torço tá atrás de um jogador que teve quase 40 participações por gol na temporada passada, se fosse uma contratação, você ia achar ruim, mas hoje na torcida do Palmeiras ninguém agrada, nenhum jogador que chega é bom. Então, são muitos debates que a gente pode ficar aqui falando horas que envolvem Palmeiras e mercado, né? Mas eu acho que existem essas ponderações, Massa, que a gente tem que levar em conta. Claro, mas deixa eu contra-argumentar. Com certeza. Eu tô com o Juninho aqui. Segundo o Latifi, o Palmeiras não precisa fazer nada, é aguardar de braço cruzado e ver a magia acontecer. Não foi isso que ele disse. Mas não foi isso que ele disse. O Palmeiras está fazendo a parte dele, né? Conversando com o Barcelona e tal,
O jogador é do Barcelona, provavelmente vai ser devolvido em maio, só que faltam 10 dias para fechar a janela, aquilo que o Danilo Lavieri salientou. E nós temos um histórico aí, que são as declarações da presidente, reforço o nível A, entendemos a lição do ano passado, seremos agressivos no mercado. Aí você fica 45 dias conversando com o Andreas Pereira, e o Andreas virou amigo do Palmeiras, né? Talvez ele tenha até um diploma, busto não dá, mas um diplominha ele merece, pelo que fez lá, Palmeiras e Flamengo. E depois toma um toco do Claudinho, né? Ah, tá fechado, não tá fechado, o cara mudou de ideia e foi embora. Então, acho que. E são argumentos a meu favor, não são, não, ô Lavieri? Me diga, me explica, me dê. Equilibre isso aí, cara. Tô apanhando do menino aí. O Latif tá jantando massa. Vamos lá, como a galera fala. Jamais. Não, sobre essa questão da torcida, eu acho que, por exemplo, foi o que aconteceu com o Emiliano Martinez, que não era um nome que chegou com aplauso de todo mundo, mal estreou e já estava sendo xingado de bagre e tal, e eu acho que esses 2 últimos jogos que ele entrou, ele foi bem. Essa parte que o Latif falou é verdade, só que, e aí é só nisso que eu concordo com a Leila e com o Anderson e com o Abel, quando eles dizem não podemos nos pautar pela torcida e tal. Que ok, isso é verdade, não dá para se pautar pela torcida. Agora, ela falar que é um karma contratar o camisa 9, aí não dá, gente. Porque não é um karma, é uma necessidade do elenco. Então são assuntos que se misturam, eu acho. É verdade que dependendo de quem chegasse, a torcida não ia aplaudir, ia reclamar. E outra coisa é falar que não precisa, que é um karma e tal. Tudo bem, se eles encontrarem um 9 aí e tal, ou até mesmo, se daqui a 5 dias fecharem com o Vitor Roque numa condição boa, a gente vai ter que elogiar aqui, falar, o Palmeiras correu risco, esticou a corda, foi até o limite e conseguiu não encarecer a operação, não pagou nada pro Betis, levou na lábia. Vamos elogiar. Só que a questão é que o histórico recente não é o que mostra o Palmeiras conseguindo fazer e o tempo está contra o Palmeiras. Simples assim. É isso aí. Enfim, as opiniões estão aí, os pontos de vista estão aqui também. Você forme a sua opinião sobre o que estamos debatendo. Tá aqui, ó. Quem é o jogador misterioso? Eu vou dar uma oportunidade para os meus companheiros Danilo Lavieri e Flávio Latifi. E aí, Fiote? Fala aí, Latifi. Quem é o jogador misterioso? Deixa eu fazer uma cara de sério aqui, porque aí, se acertar, vocês não vão perceber nada. Tipo polígrafo, né? Não é Pode isso? ser um Passava lá chute, nos né? filmes do FBI e tal, o cara passa no polígrafo. Vai, fala aí. Wesley. Errou! E aí, Lavieri? Renato. Nossa senhora. Nossa, Renato nem eu Rê. lembrava Renato do Rê. Renato? Que Renato, meu? Renato. Olha a cara do Errou Mancini. feio. Errou feio. Os dois Sei erraram não, hein? muitíssimo feio. Errou. Errou isso. Pelo menos eu sei que errou, isso eu sei. Tá? O Pinguim está dizendo que é o Cafu, o Gabriel Michelini está dizendo que é o Eguren, o Robson está dizendo que é o Felipe Menezes, o Maurício Reno mascarado do Real, certo? Esse jogo aí Vamos lá. eu lembro desse jogo. Lembro assim, né? Palmeiras perdeu na ida, se eu não me engano, e conseguiu fazer a volta, se eu não me engano. Eu lembro isso. daquele Copa do Brasil, não é? né? Lembra da 2014. Pimentinha? É a Bolívia querida, não é? É. É isso aí. Renato, Bom, será então que é o Leandro que foi para a seleção, que era do Grêmio? o Léo Bahia está Quantos aqui, Gabriel palpites você vai Jesus. ter, Lavieri? Eu tô conversando com o chat aqui, Latif. Me deixa, cara. Treta, é treta por causa de sintético, é treta por causa de gramado, por causa Jogador misterioso. jogador misterioso. Aí, ó, o Thiago está dizendo que é o Leandro Moicano, o Aislan está dizendo que é o Gabriel Jesus, o Lucas dizendo que é o Charles, o Wendel dizendo que é o Leandro, Anderson dizendo que é o Diego Souza. Rapaziada, aí. Guilherme Matias, Lewandowski, a Tânia pedindo like. Deixa o like, boa, Tânia. Isso aí, deixa o like pra gente aqui, por favor. Certo? Agora vem
um quiz, eu vou fazer um quiz com vocês, tá bom? Certo? Para o jogo de quinta-feira, o Palmeiras vai jogar com o Botafogo. Lembrando que o São Paulo vai jogar neste gramado aqui amanhã contra a Ponte Preta. Tivemos show da Shakira. Vocês estão vendo que a parte direita aqui é o atrás do gol, né? E aqui é onde fica o palco, porque o palco da Shakira ele tem uma extensão, né? Ele vai quase praticamente até o meio do campo. Mas o São Paulo joga amanhã com a Ponte Preta. O Palmeiras precisa ganhar o seu jogo quinta-feira contra o Botafogo. E até agora, evidentemente, o futebol do São Paulo, do Palmeiras, não convenceu ninguém. Na minha visão, foram 2 jogos bons ali, Corinthians e Guarani. O primeiro contra a Portuguesa, fiquei até surpreso, achei bom. Os outros não foram lá tão bons assim, né? E a pergunta é: quem vai substituir o Maurício, que vai ficar fora aí no mínimo 2 meses, né? Vocês têm alguma informação sobre o tempo de recuperação, Latifi? Ou é isso mesmo, 2 meses? A lesão do Maurício é bem parecida com a do Murilo do ano passado, que também foi no ombro, né? Uma lesão bem parecida, e é esse período mesmo, Massa. Por volta de 2 meses, apesar do Palmeiras não dizer pra gente a previsão de retorno dos atletas, mas pelo que já foi visto sobre a lesão, é 2 meses.